Olá, pessoal. Aqui é o Dr. Rafael Gutierrez, o doutor do Karatê. E uma das coisas que vou mencionar hoje é um pouco sobre mim, mas o tema sobre o qual vou falar, como já disse, é Thai artes marciais. Agora, de onde eu venho? É o seguinte, eu sou médico, também tenho bacharelado em biologia e venho dando aulas de anatomia, fisiologia, microbiologia, anatomia clínica, microbiologia clínica, enfim, praticamente várias disciplinas diferentes. E muitas vezes, quando escolho um tema, eu realmente pesquiso sobre ele. Eu consulto PubMed, consulto, nesse caso, o DSM-5, e procuro especialistas para ver o que eles estão dizendo. Também procuro pessoas que têm determinadas questões e vejo o que elas estão dizendo. No caso do TA, fui à internet e tentei encontrar muitas pessoas falando sobre suas experiências com o TA. Agora, às vezes você vai me ouvir dizer, quando respondo uma pergunta, acho que perdi isso. Desculpa, pode ter sido meu TA. Eu realmente tenho TA. E quando as pessoas ouvem isso, muitas vezes elas pensam, ficam se perguntando como eu consegui um diploma de medicina e uma graduação em biologia tendo TA. E uma coisa que eu vou te dizer é que o TA não tem nada a ver com o nível da sua capacidade acadêmica. O que é o TA, na verdade, é uma separação entre o que você realmente sabe e o que você consegue realizar. O que isso significa? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: alguém com TA, pode ter todo o conhecimento do mundo, mas, por algum motivo, o que essa pessoa consegue realizar não chega nesse nível. Vou explicar isso de outra forma. Basicamente, imagine alguém contar. Esse é o problema de quem tentar. A pessoa tem o conhecimento, mas o que ela demonstra não está no mesmo nível do que ela sabe. É aí que está a dificuldade. Então, você tem alguém que pode ser ótimo em matemática, mas o nível que essa pessoa demonstra, as habilidades matemáticas que ela mostra, é muito inferior ao que ela realmente sabe, ao que ela realmente é capaz. Não é uma questão de preguiça, é simplesmente uma questão de, na verdade, é um aspecto biológico, sobre o qual vou falar mais adiante. Agora, o primeiro critério que eu costumo dizer para as pessoas quando você está analisando o tá é saber quais são os critérios. Agora, muita gente diz tá, fulano está distraído, deve ter tá. Na verdade, existe um livro chamado DSM-5. O DSM-5 é o que psiquiatras e psicólogos usam para determinar se alguém tem tá. Se você acha que tem tá ou acha que seu filho tem tá, leve-o a um psiquiatra ou psicólogo especializado em tá para que ele possa ser avaliado, porque isso vai ajudar muito. Agora, o que o DSM-5 diz é que, na verdade, existem três tipos diferentes de TAR, e para o diagnóstico de TAR, você não deve conseguir explicar esses sintomas com base em outro transtorno que a pessoa tenha. Então, se houver outro transtorno e esses sintomas explicarem o TAR, ou seja, os sintomas de TAR, não deve ser considerado os dois. Mais uma vez, é preciso um profissional qualificado, seja psiquiatra ou psicólogo, para realmente determinar o que é. Então, para o TAR, na verdade, existem um de dois critérios. É ou desatenção, ou hiperatividade, ou ambos. Eu sou, na verdade, uma das pessoas que tecnicamente se encaixa nos dois, mas existem critérios diferentes. Como eu disse, um deles tem a ver com hiperatividade. Por exemplo, você consegue ficar sentado por um longo período de tempo? Qualquer um que me conhece sabe que, se você me colocar numa cadeira, é como se estivesse me torturando. Porque se passar de meia hora, meu pé começa a balançar, minha mão começa a se mexer, eu começo a ficar inquieto com as mãos, exatamente como estou fazendo agora, certo? E isso, na verdade, é uma das coisas mais difíceis. Aliás, descobri que é justamente isso que me faz ser um ótimo professor. E eu odeio me chamar de grande professor, mas é isso que meus alunos geralmente me dizem. Eu não fico parado em um púlpito só dizendo, escutem o que eu tenho a dizer. Normalmente, eu estou andando, escrevendo de um lado, apontando para alguém desse lado, tentando juntar as coisas, e muitos alunos parecem gostar disso. Eu costumo mencionar que, quando dou aula de anatomia, por exemplo, minha taxa de aprovação e as notas dos alunos costumam ser muito mais altas do que as dos meus colegas. E eu já mostrei algumas das minhas provas para alguns colegas e eles, na verdade, não tiraram notas tão boas, ficaram no nível B. E meus alunos, na verdade, estão tirando notas muito mais altas. Na verdade,
Já recebi avaliações de colegas dizendo que minhas aulas são avançadas demais para os meus alunos, mas, mesmo assim, minha taxa de aprovação em anatomia fica entre 80% e 90%, e normalmente a maioria tira B ou melhor. Então, tem alguma coisa acontecendo aí, né? E também, aliás, eu sempre faço todas as minhas provas do zero, então é praticamente impossível que haja muita cola. E eu fico andando pela sala, observando e garantindo que ninguém esteja colando. Aliás, eu faço várias coisas diferentes. Então, tem uma coisa que eu percebi, Tutá, para ensinar, acaba sendo algo muito bom para mim. Agora, na verdade, tem mais algumas outras coisas, e o motivo de eu mencionar isso. Vou incluir artes marciais aqui só para você entender do que estou falando. Por exemplo, toda a ideia das artes marciais é justamente observar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. No caso do Tá, isso é algo ótimo porque você está sempre procurando sinais de algo diferente. Por exemplo, se você vê alguém fazendo uma prova e a pessoa faz isso de vez em quando, você já sabe que tem alguma coisa ali. Já peguei muita gente colando. Já tirei da sala. Essas geralmente são as pessoas que iriam reprovar, que na verdade não estavam, sabe? Elas teriam reprovado na aula, mas não reprovaram porque foram expulsas por colar. Então essa hiperatividade, estar sempre procurando outros estímulos ajuda quando estou aplicando provas. No karatê, a gente realmente usa isso. Se você pensar bem, quando está fazendo qualquer tipo de luta, você está de olho em diferentes movimentos e tentando fazer a pessoa reagir a isso. Então, o Ta realmente se beneficia muito das artes marciais porque eles conseguem aprender a focar em várias coisas ao mesmo tempo. E isso é uma das coisas que muitos artigos sobre artes marciais para Ta descobriram. Agora, tem também outra coisa que é, distração, isso. A distração quando as pessoas realmente perdem as coisas. Eu até tenho um pouco disso, e por isso acabei encontrando formas de compensar. E uma das formas que eu faço isso é: eu sempre chego cedo em qualquer compromisso. Eu realmente faço questão de. Eu coloco alarmes para tudo. Eu faço questão de que, se eu tenho que estar em algum lugar, digamos, às 8 horas da manhã, eu vou chegar lá às 7h30 para ter tudo pronto caso eu tenha esquecido alguma coisa. Além disso, normalmente eu consigo me virar com. Se eu esquecer alguma coisa, eu posso. Eu tenho o conhecimento para entender onde. Ok, bom, eu esqueci isso, mas eu posso desenhar essas imagens. Tudo até o fim. Aliás, isso tem sido realmente benéfico. Uma vez, por exemplo, aconteceu de eu ir para uma sala de aula. Eu tinha minhas aulas prontas, todas as imagens da minha aula, mas acabei não levando as aulas, só as imagens em um pendrive. Fui até o computador e ele tinha explodido. Parou de funcionar. E então o que eu acabei tendo que fazer foi simplesmente desenhar todas as figuras de memorização, o que tornou tudo muito fácil para a anatomia. Você deveria ter visto os bilhetes que as pessoas tinham porque eles eram lindos. Então, o problema com o TAA é que ele não vai necessariamente inibir o que você pode fazer, mas você tem que aprender a se adaptar ao fato de ter TAA. Agora, além do DSM-4, a outra coisa que eu realmente procurei foi entender qual era a causa biológica do TAA. Hoje em dia temos tantos cientistas incríveis que conseguimos encontrar as informações. Não tudo, obviamente, mas as coisas estão surgindo tão rápido que, se você não tomar cuidado, acaba ficando para trás. E com as pesquisas sobre TAA, há muitas pessoas que descobriram que um dos motivos para as pessoas terem TAA está relacionado ao aumento na taxa metabólica da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, é uma mensagem que é enviada para o seu cérebro e tende a causar certas coisas se ela ficar muito alta. No TAA, você não vai ter dopamina alta, mas só para você ter uma ideia. Com os neurônios, aliás, com qualquer coisa neuro, se estiver muito alta, é ruim. Se estiver muito baixa, também é ruim. Se você realmente tiver dopamina demais, tende a desenvolver esquizofrenia. Você pode ter alucinações auditivas, alucinações visuais, vários problemas diferentes que são considerados patológicos. O TAA teria o oposto, às vezes, onde, na verdade, basicamente, a pior parte de ter níveis baixos de dopamina seria algo como Parkinson, onde você tem os tremores e movimentos involuntários,
O que faz sentido se você pensar no que eu falei sobre tá? Se eu estiver sentado, você vai me ver tremendo, vai me ver me mexendo, e isso não tem a ver com Parkinson. Tem a ver com os receptores de dopamina, a dopamina sendo quebrada mais rápido, que é como o medicamento para tá parece funcionar. Agora, com o tá, ela é quebrada mais rápido. E muitas vezes, especialmente quando as pessoas são jovens, elas têm problemas com a forma como se movem. Vou usar a mim mesmo como exemplo. Até eu fazer, diria, 18 anos, eu era o garoto desastrado. Eu era o cara que era escolhido por último sempre que tinha aula de educação física. E o motivo era que ninguém quer perder. Então, se você me tivesse no seu time, bom, eu provavelmente não conseguiria me mover tanto e, se eu me distraísse e a gente estivesse jogando, digamos, beisebol, a bola poderia cair bem na minha frente e eu poderia ter perdido, mesmo que eu pudesse ter pegado. Agora, se você pensar nisso, se você tem alguém contar, essa pessoa pode se beneficiar muito de atividades esportivas, fisicamente, mas mentalmente você vai ter um cara que vai ser culpado por muitos dos problemas que acontecem, principalmente quando estão jogando e as pessoas querem ganhar. Agora, por que as artes marciais são realmente importantes? Se você olhar para muitas artes marciais tradicionais e para muitas artes marciais, nós lidamos com técnica. Você não está competindo alguém quando você está lutando. O que você quer é acertar a técnica. Você quer garantir que as coisas sejam feitas de um certo jeito. E assim, com as artes marciais tradicionais, quando você faz alguma coisa, trazendo de volta para cá, fazer sua mão ir daqui até aqui se torna uma grande conquista quando seus músculos, seus neurônios, não deixam você girar. Quando você finalmente consegue fazer isso, agora você tem essa conquista e criou um caminho que te ajuda a se mover melhor. Porque um dos motivos pelos quais as artes marciais tradicionais podem ser mais benéficas para o Tá do que outras coisas, e também porque yoga e dança seriam benéficas. Você não está lidando com será que você é a melhor pessoa do mundo na yoga? Você é o melhor dançarino, a não ser que esteja fazendo dança competitiva. Nas artes marciais, de novo, sim, você pode competir, mas também tem essa questão de simplesmente aprender a fazer as coisas. E isso é uma das grandes coisas que realmente ajuda esse movimento. Então, minha vida no karatê, na verdade, minha vida conta realmente tem sido algo que esteve comigo a vida toda e continua comigo. Eu realmente tenho um problema com na verdade, eu tenho um pequeno problema com controle de impulso, especialmente quando sinto que alguém está errado. Errado. Eu costumo tentar me afastar. Mas, por exemplo, uma das coisas que aconteceu uma vez foi que recebi uma avaliação ruim de um colega. Agora, na verdade, eu peguei as avaliações desse colega e peguei as avaliações da minha turma, minhas notas e as informações que eu tinha, e escrevi uma resposta com referências mostrando por que essa pessoa não era nem um pouco, não era capaz de me avaliar. Uma das coisas que eu disse foi que ela afirmou estar confusa na aula, mas todos os meus alunos diziam que a aula era mais divertida, interessante e fácil de acompanhar. Eu mostrei as notas da minha turma, que eram BS e As e BS na maioria. E, na verdade, eu acabei mostrando pesquisas que demonstravam que o jeito que eu faço as coisas tinha mais chances de trazer melhores resultados, com base em educação e neurociência, do que o que a pessoa estava sugerindo. Agora, isso meio que irritou o meu supervisor, mas, sabe, o outro disse que, tudo bem, eu estava certo. E, na verdade, ele disse que nunca tinha visto algo tão bem pesquisado antes para um comentário respondendo a uma avaliação ruim. Então, esse é, na verdade, um dos problemas com o TAC que eu tive que lidar. O outro B, o benefício que eu percebi, como eu disse, é que a maioria das pessoas, na verdade, gosta do meu TAC quando eu dou aula. Por quê? Eu não sei. Muitas vezes eu realmente fico me perguntando. É tipo, olha, não seria melhor se eu fizesse X, Y, Z? E eu estou sempre tentando melhorar. E isso pode ser parte do tá. Então, uma das grandes coisas que eu vou concluir é o seguinte: existem muitas coisas diferentes que são tá. Existem muitas coisas que não são. O tá é uma condição para a vida toda, embora digam que uma em cada 6 pessoas supera isso, e eu provavelmente,
Provavelmente sou alguém que tem que estar relativamente leve. A outra coisa é que existe um componente emocional, um componente de maturidade e um componente que é físico. Na verdade, todos esses três aspectos são algo em que, com o treinamento Kadata, alguém contar poderia se beneficiar. E por fim, se você tentar ou se tem um filho contar, isso não significa que eles estão limitados ao que podem buscar. Eles podem seguir qualquer coisa que quiserem. Só garanta que seja algo que realmente desperte o interesse deles. Espero que você tenha